O noivo da minha melhor amiga me disse que estava apaixonado por mim há 2 anos enquanto planejava se casar com ela. Quando o rejeitei, ele começou a agir de forma estranha sobre meu novo namorado. Minha melhor amiga e eu nos conhecemos há muito tempo, e eu a amo de todo o meu coração. Somos extremamente abertas e honestas uma com a outra, tão próximas quanto 2 pessoas podem ser sem estarem romanticamente envolvidas. Embora seja uma piada recorrente que somos esposas. Por causa disso, e por causa de sua natureza meticulosa, nós já falamos sobre cenários aleatórios e o que gostaríamos que a outra pessoa fizesse em tal cenário. Um deles era o temido cenário se eu tivesse um namorado e ele tivesse sentimentos por você. O potencial para isso acontecer surgiu algumas vezes em conversas ao longo dos anos em vários graus de seriedade, e embora concordássemos que seria horrível e chato, não concordamos sobre o que gostaríamos de saber na situação. Eu sempre, em qualquer circunstância, gostaria de saber, e ela não. Ela tem sido inflexível sobre isso toda vez que surge, e não importa qual pergunta eu faça ou alteração no cenário. Ela sempre deixa claro que ela nunca iria querer saber. Cerca de 3 anos atrás, ela começou a namorar um cara. Ele está por perto. Ele é meio que um daqueles amigos de um amigo do nosso grupo. Então nós duas o conhecemos e eu nunca pensei muito sobre ele além de que ele parece legal. Por causa da proximidade dele com ela, ele se junta ao resto do nosso grupo de amigos e se dá bem com todos nós. Os meninos o amam, as meninas ficam felizes pelo melhor amiga porque ele é genuinamente perfeito para ela. E o mais importante, ela está nas nuvens. Tudo que ela sempre quis foi estar apaixonada, é um sonho dela, ele a trata bem e com o maior respeito. Ele e eu nos damos bem, nós 2 não saímos juntos, mas conversamos um pouco, coisas bem básicas sobre música ou nossos empregos. Ele teve essa pequena conversa com alguns dos nossos outros amigos também, e eu sempre achei ótimo porque ele estava se interessando pela vida dela e pelas pessoas ao redor dela. Havia uma piada recorrente no nosso grupo de amigos sobre eu morrer sozinha, cercada por nada além de cachorros. Uma piada inofensiva, e o cara também entrou nessas piadas com o tempo. Percebi que conforme ele se aproximava do grupo, ele sempre parecia muito interessado na minha vida amorosa e me encorajava a perseguir meus sonhos e levar meu tempo. Eu nunca pensei muito nisso até que há uns 4 meses, conheci um cara de 25 anos, vamos chamar ele de Marcelo. Totalmente inesperado, simplesmente apareceu e tivemos um romance muito charmoso, como um conto de fadas. Por causa da minha inexperiência em relacionamentos, passei muito tempo falando com a melhor amiga sobre todos os sentimentos que tenho tido. Ela fica feliz por mim e me dá conselhos. O cara está no mesmo ambiente quando isso acontece a maior parte do tempo, então às vezes dá sua opinião. Tudo é perfeito e incrível. Mas aí o cara começa a agir estranho. Estávamos bebendo como um grupo e eu estava contando uma história envolvendo Marcelo e ele de repente ficava muito estranho. Ele estava me dizendo que coisas completamente normais que Marcelo faz são bandeiras vermelhas. Marcelo apareceu espontaneamente para me levar para um encontro para observar as estrelas tarde da noite, eu adoro surpresas. E o cara está falando sobre o quão perigoso era para mim ir sozinha com ele. O cara sempre foi amigável, solidário, legal com e sobre todos. Tanto que minha melhor amiga começou a duvidar de Marcelo e suas intenções simplesmente porque o namorado dela é um ótimo juiz de caráter, enquanto todos os meus outros amigos acham que Marcelo parece ótimo. Durante esse tempo, o namorado de minha amiga me revela que vai pedir o melhor amigo em casamento. Totalmente incrível. Tenho que manter segredo por enquanto, mas estou realmente empolgada por eles. Ele me contou para que pudesse obter conselhos sobre o anel, e como ela gostaria de ser pedida em casamento também. Tudo bem. Finalmente chegou ao ponto crítico quando Marcelo conheceu meus amigos, e todos eles realmente gostaram dele. Todo mundo parece estar se dando bem e Marcelo e o cara estão conversando de lado. De repente, o cara simplesmente coloca o copo com força na mesa e sai furioso do bar. Eu vou até Marcelo para ver o que está acontecendo. Marcelo parece super chocado. O namorado da minha amiga se levantou e saiu furioso porque Marcelo estava falando sobre o quão sério e comprometido ele estava sobre o relacionamento dele comigo. Marcelo sugeriu que talvez o cara estivesse com ciúmes ou algo assim, mas eu estava bem desacreditada nisso. Não posso enfatizar o suficiente que o cara nunca fez ou disse nada que parecesse que ele tinha sentimentos por mim. Ele me tratou da mesma forma que qualquer outra pessoa do nosso grupo de amigos. A única diferença é que ele passou a me conhecer mais porque passo muito tempo na casa da minha melhor amiga e dele. Decidindo que já estava farta, mandei mensagem para o cara.
Primeiro, perguntei se ele estava bem, depois disse que esperava que tudo estivesse bem entre nós. Ele responde dizendo que não está bem. A gente acaba conversando por mais alguns minutos até que ele me solta uma bomba. Ele diz que ama minha amiga, mas que também está apaixonado por mim, que está há cerca de 2 anos. Quando ele percebeu, ele pensou em terminar com a minha melhor amiga, mas ele não terminou pois pensou que nunca teria uma chance comigo. Ele disse que havia superado, mas depois que eu conheci Marcelo, e me ver se apaixonando por ele, ele se sentiu mal. Ele continuou dizendo que se sente mal quando eu trago o nome dele em qualquer conversa e que ontem ele quis bater nele, mas se sentiu muito mal quando percebeu que ele era um cara decente. Depois de toda essa mensagem eu não enviei nada de volta para ele. Ele enviou mais algumas mensagens perguntando o que eu faria. Respondi dizendo que estava pensando. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização. Pensei muito sobre o que deveria fazer e aqui está o que pensei em fazer. Eu pensei em escrever uma carta e fazer algumas capturas de tela de algumas conversas que tive com o namorado da minha amiga. Eu iria levar a carta e mostrar algumas capturas para ela, e então iria oferecer para que ela abrisse as cartas se quisesse. Dessa forma, ela teria mais autonomia para escolher se queria ou não saber sobre essa conversa. Eu tenho que dizer que ao deixar a entender que havia algo a mais para ela saber, meio que parecia que eu estava forçando ela a abrir a carta. Enfim, eu fiz o envelope e fui até a casa dela enquanto o cara estava trabalhando só para ficar por perto. Coisas bem comuns. Ela abriu a porta para me deixar entrar e imediatamente perguntou o que havia de errado, e para minha vergonha eterna eu imediatamente comecei a chorar. Super patético da minha parte e não é o ideal. Depois que me recompus, comecei a dizer o que estava praticando na minha cabeça. Basicamente havia algo sobre o qual tínhamos falado muito em nossos cenários que tinha acontecido, e ela sempre disse que não gostaria de saber, mas eu queria dar a ela a opção. Dei a carta a ela. Então, sem nem mesmo abrir ela também começou a chorar, o que me fez chorar de novo. Muitas pessoas imaginaram que ela tinha notado ou tinha algum tipo de ideia sobre os sentimentos do cara, e elas estavam absolutamente certas. Mas é mais estranho do que isso. Eu realmente não consigo acreditar que estou explicando isso, é simplesmente estranho. Não sei. A melhor amiga achava que o cara tinha uma quedinha inofensiva por mim, o tipo de pessoa que as pessoas em relacionamentos simplesmente ficam às vezes. Mas quando ele não falou com ela sobre isso, ela começou a se sentir desconfortável, e fez algo que não deveria ter feito, mas você sabe como é. Ela bisbilhotou. Ela bisbilhotou o laptop dele meses atrás, e encontrou um arquivo com minhas iniciais enterrado entre um monte de outras coisas. Ela foi e pegou o laptop dele e me deu para ler enquanto ela lia minha carta. Dentro dele havia histórias fantasiosas que ele havia escrito, sobre nós 3 vivendo como um tipo de estilo de vida de poliamor onde a gente era esposa dele. Algumas delas eram coisas sexuais. Havia muitas histórias, todas de tamanhos diferentes. Eu não li todas, apenas li superficialmente com a boca aberta. É tão difícil de explicar, foi realmente bizarro ler sobre mim daquele jeito. Havia documentos mais novos que minha melhor amiga não tinha lido também. A melhor amiga continua me dizendo que ela não se importou porque ela estava em todas as histórias também, então ela está segura do amor dele por ela. Mas obviamente ao fazer parte da vida deles dessa forma não é o ideal dela e ela ficou perturbada pela maneira como ele falou comigo nas mensagens do outro dia, e as que ele enviou desde então. Eu fiz um monte de perguntas a ela, incluindo se ela se sentia segura, e ela disse que sim. Eu perguntei o que ela queria fazer, e ela disse que queria terminar com ele. Ela também se desculpou por não me contar, e embora não me agrade que ela não tenha contado, por causa do que aconteceu depois disso, eu basicamente a perdoei e coloquei qualquer conversa sobre isso em espera. Então a conversa mudou para eu estar preocupado com a segurança dela porque, embora ele não pareça perigoso, isso é muito obsessivo. E ele claramente ficou chateado com sua fantasia se tornando mais distante da realidade com Marcelo se relacionando comigo. Estou um pouco ansiosa sobre a segurança de Marcelo também. Não sei dizer se estou sendo razoável ou paranoica. Ela me garantiu que se sente completamente segura, que ele nunca fez nada além disso que seja um sinal de alerta, mas que ela ainda quer deixar ele, e que ela é muito cautelosa por natureza, então está tomando algumas precauções.
Ela se levantou e foi fazer as malas, e começou a me dar instruções típicas de emergência de negócios, sobre as coisas que ela queria que eu pegasse pela casa. Ela encheu suas malas, e eu enchi uma caixa com suas coisas pessoais. Então, ela escreveu um bilhete para ele explicando que ela não achava que eles deveriam mais ficar juntos, e que ela só falaria com ele sobre isso por mensagens ou pessoalmente alguns dias depois, em um lugar público. Então, foi quando eu fiz algo que talvez eu não devesse ter feito, eu não sei. Eu carrego um pendrive no meu chaveiro. Eu disse a ela que queria tirar cópias das histórias porque se alguma coisa acontecer, mesmo que ela não ache que vá acontecer, é importante que haja algo que possamos usar para provar seu comportamento obsessivo. Ela disse que tudo bem, então agora eu tenho um pendrive cheio de histórias fantasiosas sobre mim, minha melhor amiga e o ex dela. Não vou mentir e dizer que não estou tentada a ler todas as histórias. Pura curiosidade mórbida. Mas eu resisti até agora. Fomos primeiro para minha casa enquanto pensávamos no que fazer em seguida. Eu liguei para Marcelo e contei a ele sobre a situação, e ele está em alerta caso algo aconteça. A melhor amiga preferiu ficar em um hotel próximo, e depois de algumas horas juntas no hotel, ela finalmente disse que queria ficar sozinha. Estou visitando ela diariamente e ela tem me mandado mensagens o tempo todo, então estou me sentindo bem confiante sobre onde a cabeça dela está triste, mas lidando bem, considerando tudo o que aconteceu. Estou ficando com Marcelo até as coisas se acalmarem. Recebi e ainda recebo mensagens do ex-namorado da minha amiga. Ele tenta entrar em contato para conversar apenas, nenhuma mensagem hostil nem nada do tipo, eu ia bloquear ele em tudo. Mas minha melhor amiga me pediu para não fazer isso porque ela está preocupada com o estado mental dele. Vou ficar na casa do Marcelo só por precaução. O ex-namorado dela está tentando falar comigo e com ela, mas as únicas respostas que ele obteve foram para ler as notas que ela deixou para ele. Parece que as coisas vão se acertar com o tempo, mas estou feliz que ainda continuo com meu relacionamento com minha melhor amiga intacto. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!